Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Sobre o que o professor Dionísio da Silva vai falar hoje, Agatha Meirelles? A expressão que ele vai trazer, que eu acho muito curiosa, Cristiano Pinho, não misturar alhos com bugalhos. Minha mãe sempre fala isso quando eu tô errada. Agatha, você tá misturando alhos com bugalhos, não é para misturar. É verdade. Cristiano, o professor Dionísio da Silva vai explicar de onde vem essa expressão, hoje gravado por conta de um compromisso pessoal. Hoje todo mundo abandonou a gente, né, Pinho? Não, a gente está com todos os ouvintes aqui. É verdade, nós estamos em excelente companhia. E o nosso timaço de reportagem também. Oi, professor. Alô, Agatha Meirelles, bem-vinda de volta, Agatha. Obrigada. Querida. Você venceu a Covid-19 e voltou ao convívio dos justos aqui no Sem Papas na Língua. Bem-vinda. Obrigada. Olha, vamos falar hoje de misturar alhos com bugalhos. É uma frase que está na vida cotidiana dos brasileiros desde os tempos em que começaram a cultivar o alho, isto é século XVI, nas primeiras nas já houve o alho. Aliás, os navegadores tinham um alho nas próprias embarcações nas quais vieram para cá. Porque o alho, que é uma palavra que veio do latim, não podia ser misturado com o bugalho. O bugalho é como se chamavam a palavra... como se chama, aliás, uma palavra vinda de outra língua do celta para designar a gaia, aquela excrescência do carvalho. Carvalho é uma palavra difícil, né? A gente pode tropeçar, porque já demos aqui a origem de uma palavra muito parecida com carvalho, que é obscena, né? E começou designando o mastro dos navios. Mas então não se pode misturar alhos com bugalhos, isto é, não se pode misturar os assuntos, precisa separá-los, porque senão a conversa vira uma confusão. Então, o interlocutor é recomendado. Você está misturando alhos com bugalhos, está misturando coisas que não podem ser misturadas. Você não vai temperar a sua comida com bugalho, com aquela excrescência do carvalho. A outra palavra essa é a expressão, não é? A outra palavra que nós vamos comentar hoje aqui é a palavra Amazônia. Amazônia, Amazonas, vem de uma confusão também, mas de outra confusão. Havia uma tribo de guerreiros na Capadócia. A Capadócia ficava na atual Turquia, aliás fica, não é? Na atual Turquia. E esses guerreiros eram chamados Amazon, na língua iraniana. Acontece que os gregos escreveram o nome dessa tribo em grego como Amazos, por causa de uma lenda. Se dizia que umas mulheres guerreiras que viviam ali naquele território não tinham o seio direito, e não tinham porque cortavam para melhor manejar o arco e a flecha. Então, mazos, em grego, é seio, é uma indicação de negação, então, amazos, sem seio. E quando Francisco de Orellana, o militar espanhol que descobriu o rio Amazonas, viu os guerreiros ali na beira daquele rio, ele confundiu aqueles guerreiros com as lendárias Amazonas que estavam na imaginação dele, estavam na cabeça dele, porque ele tinha lido sobre isso, o Francisco de Orellana, e ele achou que aqueles índios nus, com os mamilos muito pretos, fossem as lendárias mulheres amazonas que tinham cortado o seio. Mas um padre espanhol disse que até pode ser verdade que houvesse mulheres guerreiras, não com o seio cortado, mas mulheres guerreiras, tribos guerreiras lideradas por mulheres. Acontece que o Orellana, que morreu aos 35 anos, morreu muito jovem, já tinha sofrido muito alucinações, tragédias, naufrágios, fome, sono,
sede, né, até chegar onde ele chegou, e tinha brigado com o Pizarro. Ele estava num período de grande confusão e ele teve como que uma alucinação. Ele confundiu aqueles índios com o cabelo comprido com as tais mulheres guerreiras da antiguidade e achou que o mamilo bem preto do índio fosse o seio cortado e cicatrizado. Bem, é uma fake news involuntária, não é? Não é aquela fake news que a pessoa constrói a um autor com o propósito deliberado de prejudicar os outros. Não, é uma fake news que atravessou a história desde a antiguidade e que se consolidou. Agora ninguém mais muda o nome da Amazônia, nem do rio Amazônias, aliás, da Amazônia, do rio Amazonas, e também temos a Amazônia Legal, que não é só o estado do Amazonas, inclui outros estados também, outras regiões. E esse programinha sem papas na língua, programinha no sentido carinhoso e no sentido de extensão, que é curtinho, ele, pelo jeito, interessa, não é? Ele está há 9 anos no ar, toda semana. Os ouvintes mandam sugestões, fazem perguntas, dão dicas preciosas, e eu gosto muito de prestar atenção ao que os ouvintes falam. Muito obrigado e até de repente.